Muito bem, a primeira leitura continua no livro da profecia de Jeremias. Atenção, pessoal. Não vamos entrar em nenhuma frase especificamente, mas Jeremias foi um profeta contemporâneo a Daniel e ele viveu no exato período em que Judá cai para a Babilônia. Judá cai para a Babilônia em várias etapas, 3 etapas mais precisamente, até que em 587 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Judá completamente, destrói o templo, acaba. Aquele templo todo de Salomão vai para o chão, é queimado, acabou Judá. Pessoal, foi isso que Jeremias profetizava. Ninguém deseja ou torce para uma queda como essa para ninguém, mas isso é lição para a gente. Esse era um povo que tinha Deus. Esse era um povo já na aliança da lei e caiu dessa forma. Isso tem que ser entendido, tem que ser visto como algo importante para nós hoje, no contexto da igreja e no nosso contexto individual. Ponto para ficar atento. Nosso salmo é o 78, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. E o evangelho é a segunda parte da parábola do joio e do trigo. Na primeira parte, Jesus expõe a parábola. Agora, nessa segunda parte, Jesus deixa as multidões, está indo para casa, chega os discípulos e pedem, explica-nos a parábola do joio. A parábola do joio você já conhece, a explicação da parábola do joio e do trigo você também já conhece. O que a gente vai fazer aqui é chamar a atenção para 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto aqui destacado na sua tela, talvez o mais importante de todos, é esse da frase que Jesus fala. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, seria a semente do trigo, em oposição à semente do joio. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O filho do homem, você sabe, é Jesus. Aqui, ó, Jesus, filho do homem. Logo em seguida, Jesus fala que a boa semente são os que pertencem ao reino. Pessoal, olha só. Só pode ser semeado sendo boa semente e só pode pertencer ao reino se for por meio do Filho do Homem ou, como seria mais preciso ainda, se for por meio de Jesus. Isso pode parecer meio óbvio, pode parecer meio normal, mas não entenda a passagem do joio e do trigo como sendo a separação de bons e maus na concepção do mundo. Na concepção do mundo, o bom não é o que foi semeado por Jesus. O bom é a pessoa que no mundo se destaca, inclusive fazendo coisas nobres, coisas louváveis, coisas boas, mas que não necessariamente veio de Jesus ou está com Jesus. Eu vou deixar bem claro para você entender e não ter dúvida. Aquele que semeia, existe uma boa semente, aquele que semeia essa boa semente é o Filho do Homem. Se não foi semeado por Jesus, não é boa semente. Pode ser boa semente aos olhos do mundo, mas não é boa semente aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, só é boa semente se veio de Jesus. Querendo dizer, sem mais nem menos, que é impossível ser boa semente sem passar ou sem provir de Jesus. Um segundo e último ponto para a gente tratar hoje dessa passagem é esse trecho destacado aí na sua tela. Quando então vierem os anjos e separarem o joio do trigo, o joio, você já sabe, vai ser lançado na fornalha, vai ter fogo, choro e ranger de dentes, tal. Os filhos, aqueles que são boa semente, aqueles que nessa passagem estão descritos como os justos, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Atenção, pessoal.
Às vezes a gente deixa passar essas coisas e fica dando grande ênfase nos mecanismos, grande ênfase no que precisa, mas aqui a gente vai dar um pouquinho de ênfase no finalmente. Finalmente, pessoal, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Não dá nem para descrever isso direito, e as passagens que a própria Bíblia contém explicando o que significa brilhar como o sol no reino de Deus ainda são pouco reveladas ou pouco debatidas e conhecidas entre nós para a gente ter uma noção mais precisa. Mas ainda que a gente não tenha essa noção precisa, eu quero frisar e deixar bem reforçado e bem pisado: brilharão como o sol no reino de seu Pai.